Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é as desvantagens de uma vida sem discernimento dos espíritos. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Irmão, já está disponível o vídeo Dom do Discernimento dos Espíritos. E lá nós estamos dizendo a você que ser fiel ao Espírito Santo é primordial para que você possa cada vez mais ter um discernimento dos espíritos apurado. A oração e o silêncio também são duas coisas também que se juntam nessa importância para que você se desenvolva nesse carisma, não é? E se assuntos como esse lhe interessam, meu irmão, carismas, dom de santificação, seja bem-vindo ao nosso canal Vida no Espírito Santo. Convido a você, meu irmão, se inscreva no nosso canal, né? Ativa aí o sininho, acompanhe todos os nossos vídeos para que você também venha crescer conosco rumo à santidade, rumo ao céu. Comecemos com uma frase de São João da Cruz, onde ele diz assim, que a nossa alma, ela tem três grandes inimigos: o mundo, o demônio e a nossa carne. Esses três inimigos fazem uma guerra constante, né, contra o ser humano nessa busca por Deus. Quando somos fiéis ao Espírito Santo, o nosso discernimento vai ficando cada vez mais apurado, né? E nós não atraímos para nós, quando nós temos o discernimento, não atraímos as consequências desastrosas. Pelo contrário, meu irmão, o Espírito Santo vai iluminando o nosso caminho e as nossas decisões, e nós vamos caminhando com o passo certo. Eu acredito que experimentar a alegria genuína no coração não é muitas vezes apenas concluir a compra de um bem material, o que também traz uma alegria, mas é quando você percebe que as suas decisões são cada vez mais acertadas e o Espírito Santo, Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ama e nos quer ver no caminho certo. O dom do discernimento é essa luz certeira que aqueles que são fiéis ao Espírito Santo não deixam de usufruir. Santo Afonso de Ligório vem dizer assim: um dos maiores males que produziu o pecado original é que a nossa inteligência se obscureceu pelas paixões. A paixão é como uma neblina, um véu que nos impede de ver a verdade. O Espírito Santo que provoca em nós a santidade nos ajuda a ver o caminho, nos ilumina nas nossas decisões. Obviamente, meu irmão, que quando você se encaminha na vida de pecado, esse Espírito Santo é expulso do seu coração. Por quem? Pela sua decisão de pecar. Então o Espírito Santo tem que sair, né? Porque aonde há trevas, a luz não entra. Mas quando entra a luz, as trevas que tem que partir-se em retirada. É isso que Santo Afonso de Ligório fala. Ele fala que o pecado original obscureceu e nos deixou a paixão. Essa é a carne que Jesus fala. Jesus fala, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque se deixou corromper pelo pecado. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 2 a 27, meu irmão. Por favor, pega essa passagem bíblica para nós pegarmos aqui um exemplo nítido do que é uma desvantagem que nós temos na vida de não termos o dom do discernimento dos espíritos, né? Lá nós vamos ver que o rei Davi tinha uma grande intimidade com Deus, meu irmão. Rei Davi não ia para nenhuma guerra antes de consultar Deus, antes de falar com Deus. Rei Davi ele tinha uma unção especial, né, em comunicar-se com Deus e ouvir Deus. Mas o rei Davi, né, a gente vai percebendo que ele, como eu, como você, nós não somos imunes aos três inimigos da nossa santificação. A carne, né, o demônio e o mundo. São os nossos três inimigos. Vamos ver esse exemplo de rei Davi. O rei Davi tinha uma grande intimidade, como a gente falou. Mas lá nesse versículo 2, nos diz que Davi não estava em oração, mas estava desocupado, levantando tarde, estava despreocupado. Veja, essa é uma das primeiras coisas que acontece na vida da gente.
quando a gente fica muito sem buscar o Senhor, fica desocupado e relaxando na nossa vida de oração. Eis que Davi se encontrava nessa situação. Veja, o Davi, ele sempre buscava o Senhor. Mas um dia ali, nesse capítulo, você vai perceber que ele estava lá desocupado. Vamos ver o que acontece ainda. Nos versículos 3 e 4, você já vê o pecado e a paixão se sobrepor na alma de Davi, cometendo o pecado de adultério. Quando você pegar essa passagem, você vai ver que Davi estava lá desocupadão, não conversava com Deus. Eis que ele avistou de longe uma mulher muito bonita e formosa, Betsabé. Então ali ele falou, nossa, que mulher linda. Eu preciso ter essa mulher. E é o que ele fala, ele manda alguns servos dele buscar a mulher, né? Mesmo sabendo que essa mulher é casada. Veja, olha o que a falta de oração provoca. Provoca uma falta de discernimento. Olha o que a falta de discernimento encaminha. Provoca o adultério. E o adultério, você vai perceber que é um pecado mortal. O pecado mortal é aquele que expulsa Deus do coração. Veja o vídeo Pecado Mortal para você entender melhor disso. Ao saber da gravidez, ele engravida a mulher. Olha só a cagada que ele fez. Além de pegar uma mulher casada, ainda engravidou essa mulher. Então, ao saber da gravidez de Betsabé, Davi vê que errou. Mas ainda assim não se abre ao dom do discernimento. Davi planeja então de forma mundana corrigir seus erros, como nós vamos ver lá no versículo 6 a 13. E Davi comete então o pecado da mentira. Eu gostaria que você visse esses versículos e comentasse o que você achou, né, desses versículos 6 e 13. Qual é a sua opinião a respeito disso, né? Mas você vê que agora, além da falta de discernimento que encaminhou para o adultério, agora ele começa então a mentir. Por fim, Davi, sem nenhum discernimento. Já não bastavam esses dois erros anteriores. Nos versículos 14 e 15, Davi bola um plano para matar Urias, que é o marido da Betsabé, cometendo então um assassinato. Olha só, meu irmão, o que acontece com o rei Davi. Ele vai lá desocupado, sem vigiar na oração, começa a ficar sem discernimento. E olha o que acontece. Ele adultera, ele mente e ele bola um plano de assassinato. Olha o que acontece, as desvantagens de uma vida sem discernimento. Eu pergunto, você, queremos ter decisões péssimas desse jeito, sem a mão do Senhor conduzindo a nossa vida? É esse caminho de santidade que nós vamos ter? Ou é aquele caminho onde nós vigiamos constantemente, como pede Jesus, orai sem cessar, para que nós não ficamos à mercê da carne, que é um inimigo do mundo, né? Por falta de discernimento, Davi comete mentira, assassinato e adultério. Eis um exemplo da necessidade de discernimento, não é verdade, meu irmão? É só um exemplo bíblico para que eu e você possamos melhorar nessa questão de se, poxa vida, eu não sabia que o discernimento tinha toda essa importância, mano. Pois é, meu irmão. E o discernimento aqui nós estamos falando de uma vida que já está em Deus, que era Davi, ele consultava, mas eis que de repente ele relaxou. Eu e você, nós não podemos dar esse luxo à nossa alma, dar esse luxo, esse privilégio para o inimigo de Deus, viver sem orar, para não ter discernimento e depois sair cometendo erros pelo caminho. E aí nós vamos entendendo que Santo Afonso de Ligório fala que a paixão ela é como uma neblina, ela obscurece os nossos olhos da verdade. Olha o que o Carisma na página 127 vem dizer. Quando estamos em estado de pecado e sem oração, tornamos-nos insensíveis ao discernimento dos espíritos e nos deixamos enganar facilmente pelos nossos desejos ou pelo inimigo, né? O perigo que é, meu irmão, quando a gente relaxa, quando nós relaxamos na oração. Eu não estou dizendo que você tem que agora rezar de manhã, de tarde, não. Eu só estou dizendo que você tem que ser diferente em relação à oração. Você tem que pensar a oração como um alimento necessário para a sua vida diária. Que hora do dia, que hora que você vai bolar para a sua oração, isso é você que decide, não sou eu que vou dizer para você. O que eu posso dizer a você é que tanto você quanto eu, quanto qualquer pessoa que caminha na igreja, precisamos da assistência do Espírito Santo para permanecer em Deus.
ser fiel ao Espírito Santo é a única garantia que nós temos de ter esse discernimento. Olha só o que Santa Teresa d'Ávila vem dizer sobre a importância da fidelidade. Quando oramos, nos tornamos tão sensíveis ao Espírito Santo e ao discernimento que qualquer alfinetada, por menor que seja, é percebida e discernida por nós. Olha aí. Como não orar? Como não permanecer fiel ao Espírito Santo para que qualquer movimento que o demônio possa querer nos afastar de Deus já nos é iluminado e eis que nós fazemos justamente aquilo que o Senhor quer. Isso é o que nós devemos buscar para a nossa vida. Uma intimidade tão grande com Deus que qualquer sinal de que possamos afastar dele já é para nós um aviso da necessidade de vigilância, né? Eu quero finalizar aqui então com aquela passagem de Efésios 6, 11 e 12, onde São Paulo de maneira muito firme nos orienta. Ele diz assim: revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Amém, irmão? Ok, então vamos terminar aqui com a oração do Monsenhor Jonas Habib, pedindo o dom do discernimento. Senhor Jesus, peço o discernimento dos Espíritos. Preciso muito desse dom para não confundir todas as coisas. Não quero saber nada de mal, não quero ser confundido. Quero ser guiado, conduzido, orientado por Ti, Senhor Jesus. Dá-me, Senhor, o dom do discernimento dos Espíritos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.